Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Teoremas do Universo. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre um tema muito interessante, que é a respeito do formato da Terra. Se eu perguntasse para você qual é o formato da Terra, muito provavelmente você responderia que a Terra é redonda. O problema é que hoje em dia existe um grande número de pessoas que acredita que a Terra tenha esse formato aqui. A Terra seria plana com um domo por cima. Essa ideia, embora tenha se proliferado muito nos anos recentes, ela não é nova, mas data da antiguidade humana. Muito tempo atrás, os humanos acreditavam que a Terra tinha esse formato, plana, com um domo por cima, e ainda por cima sendo sustentada por 4 elefantes gigantes sobre uma tartaruga gigantesca. Então, como você pode ver, essa ideia ela é muito antiga, mas os cientistas já refutaram ela há muito tempo, mesmo antes de terem sido observadas as coisas de fora do planeta. Mas é muito difícil se utilizar de argumentos lógicos quando se trata do assunto terra plana, pois muitos terraplanistas rejeitam a ideia de coisas como a gravidade, que é uma força elemental da natureza. Então não adianta usar a força da gravidade como um argumento para se tentar refutar a Terra plana. Então, que tipo de coisas podem ser usadas para refutar essa ideia da Terra plana? Bom, devem-se usar argumentos que estejam de acordo com a observação de todas as pessoas e que sejam fáceis de serem entendidos. E existe uma coisa que talvez muitas pessoas não tenham notado a respeito do modelo da Terra plana e que não faz sentido se considerarmos uma coisa que existe na natureza e que é bastante simples de se entender. Falo da pressão atmosférica. E para que você entenda esse argumento, é preciso que você saiba o que é a pressão atmosférica. Bom, basicamente, ela é o peso que a própria atmosfera exerce sobre a superfície da Terra. E esse fenômeno é simples de ser entendido imaginando uma pilha de livros. Pense em qual dos livros tem o maior peso sobre ele. É o primeiro livro lá de cima ou o último livro de baixo da pilha? Com certeza é o livro de baixo, visto que ele está sofrendo o peso de todos os outros que estão em cima dele. E acontece a mesma coisa com o ar. As moléculas de ar que estão próximas à superfície estão sendo comprimidas por uma enorme quantidade de ar que está acima delas. Uma coluna de ar que se estende até 800 km de altura, que é o tamanho da atmosfera terrestre. E perceba na imagem que está aparecendo aí na tela que quanto maior a altitude que algo está, menor a pressão atmosférica. Quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica. Isso se dá devido ao mesmo fato dos livros. Imagine que agora uma pilha com 5 livros e outra com 10. Qual pilha o livro de baixo está sofrendo a maior pressão? Com certeza é a pilha que está com 10 livros, não é verdade? E por isso, a pressão atmosférica no nível do mar é maior do que a pressão atmosférica acima do nível do mar, porque a coluna de ar ali é muito maior do que a coluna de ar em outras altitudes. Agora, pare e pense no seguinte: a pressão atmosférica é medida em pascais ou em atmosferas. A pressão atmosférica no nível do mar é igual a 1 atmosfera. E guarde muito bem essa informação, porque ela vai ser muito útil para o desenvolvimento do nosso raciocínio aqui. Pare e pense no seguinte:
a pressão atmosférica no nível do mar é sempre igual a uma atmosfera. Pode ser nas praias do Japão, no Brasil, dos Estados Unidos, da África, é sempre igual a uma atmosfera. Isso porque a quantidade de ar acima do nível do mar é sempre a mesma, 800 km de atmosfera, visto que o nível do mar, considerando uma terra redonda, se encontra sempre na mesma altitude, ou seja, existe sempre 800 km de ar acima do nível do mar. Agora pensem no seguinte fato: numa terra plana, existe um domo gigante por cima da terra. E um domo é como se fosse uma esfera cortada no meio, não é verdade? E uma esfera, ela pode ser representada de uma maneira mais simples de se entender, como sendo uma circunferência, né? E o domo poderia ser representado como uma circunferência cortada no meio. Vou até colocar na tela aqui para você ver como ficaria. E considere que o volume de um gás sempre ocupa todo o espaço do recipiente que ele está contido. Nesse caso, numa terra plana, o ar, que é um gás, estaria contido dentro deste domo, não é verdade? Agora, raciocine o seguinte: a coluna de ar presente no meio desse domo é muito maior do que a presente nas bordas, correto? Agora, raciocine o seguinte fato: a pressão atmosférica é sempre igual em todos os pontos do nível do mar. Numa terra com um domo por cima dela, isso não seria possível, porque a coluna de ar presente no meio do domo seria superior. A pressão atmosférica, quando se fosse andando para as bordas da terra plana, iria diminuir. Então, se você caminhasse numa praia do Brasil com um barômetro na mão, você perceberia mudanças na pressão atmosférica para menor, caminhando em direção à borda da Terra. E você poderia saber que direção é essa apenas observando esse mapa, que é o mapa da Terra plana, né? Então, você poderia caminhar na direção que se diz que é a Antártica e você perceberia uma diferença na pressão. No entanto, isso não acontece. A pressão atmosférica é sempre a mesma. E isso se dá justamente pelo fato de que a Terra não é plana. Observe esta circunferência branca circuncidada de uma outra circunferência azul. Suponha que essa branca fosse a Terra e não considere montanhas e outras coisas. Considere apenas o nível do mar. E essa parte azul seja a atmosfera. De qualquer ponto que você partir da borda da circunferência branca até a ponta da azul, a distância seria sempre a mesma, porque a circunferência de uma acompanha a circunferência da outra. Do mesmo caso é a Terra. A pressão atmosférica no nível do mar é sempre a mesma, justamente porque a Terra acompanha a circunferência da própria atmosfera, o que não acontece numa Terra plana. Portanto, as diferenças de tamanho da coluna de ar seriam evidentes e haveria uma diferença na pressão. No entanto, essa diferença não existe, mostrando que a Terra é de fato redonda. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, dá o seu clique aí no gostei e também se inscreva no canal. E isso vai ajudar pra caramba o canal aí a crescer e a continuar trazendo esse conteúdo bom aí pra vocês. Eu tô começando agora. Espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos. E é isso aí, galera. Fui!